Eu saúdo a você, professor da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para estudarmos a lição de número 11, a adoção, entrando na família de Deus, nessa série de lições sobre o plano perfeito. E nesta lição de hoje, depois de ler, eu achei um tanto complicado de dar uma aula inteira acerca de um assunto que me pareceu um pouco repetitivo nele mesmo, ou seja, a própria lição se repete algumas vezes no tema. E o comentário nesse sentido se tornou um pouco fraco para mim como professora, para lidar na realidade da aula. E orando e buscando uma saída para um roteiro para esta aula, eu agradeço a Deus que nós chegamos a um roteiro que eu vou estar compartilhando com você. Este roteiro, 3 tópicos, 3 subtópicos aqui, e eu penso que você vai estar tão agradecido a Deus como eu no final deste nosso estudo. Então, neste estudo, nós vamos fazer um pouquinho diferente de como nós temos feito neste trimestre. Eu ainda vou ler a lição com você, para ajudar aqueles que vão também estar lendo a lição junto com a sua turma. Vou fazer alguns comentários sobre ela, poucos, porque, volto a dizer, ela está um pouco repetitiva nela mesmo, mas eu vou estar logo então depois compartilhando com você, vou compartilhar com você logo depois este roteiro e o material por completo. Então, em vez de eu fazer um tópico da lição e um tópico do roteiro, como estamos fazendo durante esse trimestre, eu vou ler a lição, fazer algum comentário da lição, logo depois nós vamos passar para este roteiro, porque este roteiro hoje vai estar um pouco diferenciado da lição, complementando e nos trazendo de uma lição simples a uma lição profunda, maravilhosa, que eu estou aqui com o coração regozijante de alegria e doidinha para compartilhar com você. Então vamos lá. É a página 78, tópico primeiro, que é a doutrina bíblica da adoção. A adoção como um ato de graça. A adoção é um ato espiritual realizado exclusivamente pela graça de Deus, por meio do qual ele inclui o salvo em sua família espiritual. Essa palavra, originada da língua jurídica, aponta para os direitos, privilégios e responsabilidades concedidos àqueles que passam a fazer parte da família de Deus. Significa que fomos inseridos em uma nova realidade, quando passamos a ter um relacionamento verdadeiro com o Pai por meio de Cristo, na força do Espírito Santo. Neste sentido, o contexto de Romanos 8 expressa o caráter familiar da expressão adoção no relacionamento entre Deus e os que creem. E neste subtópico eu marquei a palavra direitos, privilégios e responsabilidades, e foi exatamente nestas 3 palavras que eu me batizei para preparar toda esta lição aqui. Então, baseado nos direitos, privilégios e responsabilidades, nós vamos abrir o leque para o estudo dessa lição como um todo. Segundo subtópico, tornando-nos filhos. Embora criado por Deus para um relacionamento com Ele, o ser humano perdeu esse direito por causa do pecado. Já temos estudado isso nessa série de lições, principalmente no começo, quando estudamos sobre as consequências do pecado. A restauração desse convívio só se torna possível pela graça mediante a fé. O Espírito Santo nos conduz a essa nova condição de filhos de Deus, testificando em nosso interior esta verdade gloriosa. Então veja o texto de Romanos 8,16, que é parte do texto bíblico da lição. É o cerne, não é o centro deste tópico aí, que nós mudamos de condição, essa condição é nova, deixamos de ser criaturas, usando o vocabulário que eu tenho mais costume de usar, e passamos a ser filhos. Por sermos criados por Deus, nós somos criaturas. No entanto, não tínhamos relacionamento. Agora, em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, através da obra do Espírito Santo, fomos feitos filhos. E este mesmo Espírito Santo que fez esta obra é quem em nossos corações testifica que é uma verdade. É por isso que um crente sabe que é salvo. Não é por afirmação, não é por uma crença teórica, mas é porque o Espírito Santo que habita nele testifica. Então, ser crente, ser salvo, há um testemunho vivo espiritual dentro de nós dessa salvação, desta nova condição, deste novo lugar de novo nascimento, que é o entendimento pleno, inclusive espiritual, de que somos filhos de Deus. Terminando o subtópico aí, diz: por meio da obra do Calvário, temos acesso a Deus e podemos chamá-lo de Pai em oração, como Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Perceba que em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nosso relacionamento com Deus assume a forma de uma relação familiar entre pai e filho, em que nada é distante, frio ou mecânico. Ele é nosso Pai e nós, os seus filhos, de maneira que o nosso relacionamento deve ser próximo, caloroso e voluntário. E aqui está um assunto bem interessante, palavras humanas, palavras de descrição por parte do comentarista, mas interessante de nós vermos isso na prática.
ao entendermos que Deus nos faz sua família, nos faz filhos seus, não só família, mas este relacionamento especial e específico de pai para filho, entendendo a questão da distância, da frieza e da mecanização disso, não é o caso. Família não funciona assim, mas a proximidade, o ser caloroso e voluntário, e também nós vamos cobrir isso no nosso roteiro mais adiante. Terceiro subtópico, adoção na ordem da salvação. Além de termos sido justificados e regenerados, fomos adotados na família de Deus e passamos a fazer parte dela. Ao estudarmos a doutrina da salvação, percebemos que o ensino sobre a adoção está incluído na denominada ordem da salvação. Nessa obra, Deus salva, justifica, regenera, santifica e adota o pecador. Reconhecer a dimensão prática da salvação por meio da doutrina da adoção é algo profundamente edificante. Esse ensino revela que nossa comunhão com Deus é intimamente afetiva e envolve todo o nosso coração. Então, nesse ponto aí, eu achei um pouco estranho ele colocar e usar desta denominada ordem da salvação, porque dentro daquilo que acontece no processo, não uma ordem, no sentido de ordenar uma depois da outra, mas no processo de a salvação, isso tudo, estas coisas que foram mencionadas aqui, salvar, justificar, no caso salvar, perdoar, não é? Justificar, regenerar, santificar e adotar, tudo isso é instantâneo. Nós temos estudado já sobre isso e aqui não acontece uma explicação diferenciada, não há, portanto, uma ordem no sentido de sequência, mas estas coisas todas acontecem simultaneamente neste grande, maravilhoso e misterioso processo da salvação do ser humano. Então, a palavra ordem para mim ficou um pouquinho fora de ordem, mas trazemos essa explicação de que simultaneamente acontece. Agora, se a ordem fosse no sentido de se arrepender, confessar, não é? Crer, confessar, e aí então ter os seus pecados perdoados, ter o processo da salvação acontecendo, então aí talvez poderíamos colocar uma ordem. Segundo tópico, adotados mediante o Espírito, meu Abba. A expressão Abba Pai, intimidade com Deus, eu estou na página 79, no segundo tópico, que diz: essa expressão que une o termo aramaico Abba e o grego pater, revela uma profunda e calorosa intimidade que temos com Deus, como nos ensina Romanos 8:15. O Espírito Santo fortalece esse relacionamento, pois ele clama em nosso coração, Abba Pai. É por meio da obra do Espírito Santo em nós que somos levados a nos relacionar, e essa é uma palavra-chave, com Deus Pai, vivendo em obediência, outra palavra-chave, tudo isso nós vamos estar estudando aqui no nosso roteiro. Vivendo em obediência voluntária a Jesus Cristo, seu Filho, essa relação não é impessoal, marcada por proximidade, afeto e familiaridade. Então, impessoal é que não tem este toque pessoal, né, de comunhão, de relacionamento, de identificação, isso que a gente tem de uma pessoa para com outra. Temos já estudado, mais agora na lição dos adultos, mas aqui como jovens também, o caso de Deus, a comprovação bíblica de que Deus é um ser pessoal por causa das suas características. Então, nós vemos neste relacionamento isso aí patente para nós. Então, no Espírito, Deus é nosso Pai. Terminamos o primeiro subtópico aí. E, como eu disse, marquei algumas palavras que no nosso roteiro vai estar mais esclarecido com textos bíblicos. O testemunho do Espírito Santo é o segundo subtópico. O relacionamento sincero que desenvolvemos com o Pai é confirmado pelo testemunho do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, veja que estamos repetindo aquilo que já no primeiro tópico aprendemos. Que experiência gloriosa é receber o testemunho do Espírito acerca da nossa filiação divinal. No novo nascimento, algo profundamente significativo ocorre em nosso interior, tudo muda. Isso é importante, nós temos realçado isso no passar destas lições, acerca da transformação, das mudanças que ocorrem por uma transformação espiritual. Seguindo aqui, somos imersos em uma nova realidade produzida pelo Espírito Santo, uma realidade marcada pela presença de Deus, pela comunhão com Cristo e pela certeza que pertencemos à sua família. Veja que eu enfatizei algumas palavras que para mim têm ênfase naquilo que acontece, o que estabelece, o que existe dentro deste relacionamento agora com Deus Pai, nosso Pai. Fomos adotados por Deus de fato. Então, eu já marquei aí as palavras principais e nós vamos estar estudando contextos bíblicos daqui a pouco. Terceiro subtópico, uma nova identidade. A doutrina da adoção revela a nossa nova identidade como os filhos de Deus, marcada pela presença constante do Espírito Santo em nós. Também temos estudado isso.
O que? É que todo aquele que nasceu de novo, o Espírito Santo habita em nossos corações. Como funciona isso, irmã? Não sei. Não sei, não posso explicar, é mistério de Deus. O que eu sei é que a Bíblia me diz que é assim, e eu tenho testemunho pessoal daquilo que na prática se pode conhecer sobre isso. Aleluia! E aquele que é nascido de novo tem esta vivência em ordens diferentes, de acordo com quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós vamos entender este mistério espiritual, mas em todos que são nascidos de novo e que permanecem no caminho de Deus, o Espírito Santo habita nele. Então sigamos aqui, ele é quem nos guia na jornada da fé, consola-nos nas batalhas diárias e confirma em nosso coração que pertencemos à família celestial. Então mais uma realidade que é ênfase do que já temos aprendido acerca da ação do Espírito Santo em nós. Seguimos aí, por meio dele, rompemos com o espírito de escravidão e passamos a viver como filhos amados com liberdade e confiança. Assim, nossa identidade já não está mais no mundo, e eu marquei isso aí, mas firmada em Cristo. Logo, por causa da obra de Jesus, confirmada pelo Espírito Santo como filhos, podemos chamar Deus de Pai nosso que estais no céu. Então, para mim, o ponto importante deste finalzinho aí de subtópico é a questão da nossa identidade não ser mais vinculada, não estar associada com o mundo. E isso é muito difícil para nós, porque nós estamos no mundo. E até a oração de Jesus em João 17 diz: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Junto a uma série de outras coisas que ele falou, vale a pena nós de tempo em tempo visitarmos esta oração de Jesus no texto de João capítulo 17, para refrescarmos a nossa memória espiritual acerca deste propósito, deste processo de Deus para conosco, igreja e crentes individualmente, mas uma das características é essa: a nossa associação, a nossa identidade muda de ser em relação ao mundo. Nós ainda estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. E usando as palavras que o autor colocou aqui mais para cima, tudo muda. Aleluia, tudo muda. E muitas vezes eu encontro na realidade de nós como crentes e até dentro de algumas congregações ainda existindo este amálgama, ou seja, esta junção destas identidades do mundo com o espiritual, e nós já temos vários teólogos que trazem desculpas teológicas para dizer: não, isso é de Deus, é assim mesmo, nós temos que lutar, nós temos que fazer, nós temos que influenciar o mundo, e uma série de terminologias que dentro de uma construção teológica apresenta-se a igreja hoje como sendo de Deus, mas a verdade é que não é. Aleluia, glória a Deus. Quem lê o texto, como eu disse, de João 17, e na verdade em toda a Bíblia, nós vemos que Deus separou um povo para si, que está neste mundo como peregrinos, à luz de comparação tipológica do que aconteceu com Israel saindo do Egito, passando por aquele deserto para chegar na Canaã. Numa figura, nós aprendemos aquilo, não é? A entender melhor como é esta nossa realidade de passageiros, de peregrinos neste mundo, e este ponto aqui é válido para nós meditarmos nele. Então, terceiro tópico, adoção como realidade presente e futuro. Primeiro subtópico, a realidade presente da adoção. A salvação em Cristo não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente a ser vivida com fé e identidade. Sim, a salvação, nós gozamos dos seus frutos, daquilo que é a realidade dela aqui. No entanto, o maior ganho, sem comparação, quando eu digo maior, não tem comparação, e eu digo isso pela palavra de Deus, é na eternidade. Mais uma realidade presente a ser vivida com fé e identidade. Que identidade é essa? A identidade de filhos de Deus que a Bíblia nos convida a assumir, estabelecida no próprio Deus, segundo sua soberana vontade por meio de Cristo. Então, estamos repetindo este mesmo tema, este mesmo assunto aqui, não é? Na lição inteira. Essa nova condição nos foi concedida como expressão do imenso amor de Deus. Ele é o nosso Pai, somos seus filhos. Que realidade gloriosa e que significado especial dessa verdade tem para quem foi abandonado pelos pais, sofreu injustiças ou vive conflitos familiares na relação entre pais e filhos. Hoje é o dia de afirmar com fé: somos filhos de Deus. Então, é uma colocação que muitos de nós temos usado, principalmente numa sociedade cada vez mais dilacerada nos valores que Deus gostaria que nós tivéssemos, que são aqueles que ele propôs na Bíblia. Por exemplo, de um casamento que não se dissolve, de homens que amam as suas esposas, de mulheres que respeitam
que honram aos seus maridos. Então, toda essa realidade que Deus ensinou ao seu povo para viver e nos capacitou neste pacto agora de uma maneira muito especial através do seu Espírito, também com a orientação da palavra, ou seja, a autoridade vindo de Deus. É uma sociedade que despreza essa palavra e essa orientação, vive situações trágicas, e cada um destes indivíduos como parte, seja o que foi separado do seu esposo, seja um filho que foi deixado por um pai, por uma mãe, e essas situações todas ampliam a dor que a humanidade como todo sente por causa desta realidade de separação com Deus. A dor que como humanidade nós temos maior, e que esta é para quem tem pai e para quem não tem pai, para quem se divorciou, para quem não se divorciou, é o distanciamento espiritual de Deus, já é por si só o maior peso. Que nós reconheçamos ou que nós não reconheçamos é o que é. No entanto, o fato da realidade da humanidade, como nós estamos dizendo aqui, está tão apartada do ideal de Deus que o sofrimento, a repercussão dessa separação cai de uma maneira muito mais forte para muitos mais indivíduos. E é isso que nós vemos aqui, a aplicação que o pastor e muitos pastores e muitos, pessoas que lidam, né, com essa realidade de dificuldade, de dores das pessoas, dos seres humanos, são os que compõem a nossa igreja, faz parte disso aí. E para essas pessoas, eu acho que a quem muito mais sofreu, Jesus até falou isso, né, acerca de uma mulher, perguntando para, se não me engano, foi Simão, ele disse, pois é, a quem muito pecou, muitos seus pecados são perdoados, muita alegria, muito amor tem. Por isso que ela está me dando, está fazendo isso comigo, por causa do seu muito amor, ou seja, o agradecimento de ter acesso ao Filho de Deus. E o Simão, que foi quem convidou, Jesus veio para a casa dele, ou seja, tinha mais abertura, tinha mais acesso pelo seu lugar na religião, então pouco amou, foi o que Jesus lançou em rosto dele. Então, muitas vezes nós vemos que essas pessoas vão entender profundamente mais. Por quê? Porque tiveram tanta falta desta paternidade, deste amor e de tudo aquilo que Deus é para nós hoje na sua vida humana e entendem ou recebem com uma profundidade muito maior esta graça e é uma realidade. Segundo subtópico, a esperança futura da adoção. Além da realidade presente, a adoção em Cristo também possui uma dimensão futura. Essa plenitude ocorrerá quando nosso corpo for completamente redimido. Essa adoção futura é a base da esperança que sustenta nossa fé hoje. Ela fortalece nosso coração e nos impulsiona a enfrentar os infortúnios da vida sem perder a capacidade de nos alegrar em Deus. A despeito das circunstâncias que nos cercam, não perdemos de vista que já somos filhos de Deus e cremos que em breve estaremos plenamente manifestados como tais, com o corpo glorificado. Essa é a esperança cristã. Aleluia. Eu marquei aqui a fase central que diz ela fortalece o nosso coração. O quê? A esperança futura. O fato de que a esperança do crente, maior da vida do crente, não é aqui, não é para esta peregrinação, mas para Canaã, que há de vir, no caso nosso, a Canaã celestial, a cidade eterna, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, esta esperança fortalece o nosso coração enquanto estamos aqui e nos impulsiona a enfrentar os infortúnios da vida. Então, é uma esperança segura, é a maior esperança, é a esperança do cristão, amém? Agora, ela nos ajuda neste sentimento que o comentarista traz para nós aqui, muito próprio, muito bom, não só de fortalecer, consolar o coração, mas de nos dar força, impulsionar a enfrentar. Não, eu vou viver, o exemplo de Paulo é espetacular neste sentido, de como a coragem, a força e o desejo, inclusive. Ele dizia, no meu desejo humano interior, eu preferia estar com o Senhor. No entanto, há uma obra a ser feita. Então, ele é impulsionado. Por quê? Para que outras pessoas também cheguem à vida eterna, a cumprir o ministério que Deus colocou na mão dele. E a enfrentar todas as lutas que ele teve que enfrentar para fazer isso uma realidade. Terceiro subtópico, e é o último, né, da nossa lição aí, antes de nós entrarmos no nosso roteiro, que está realmente um brinde para nós. Coerdeiros com Cristo, sofrimento, presente, glória futura. Ser coerdeiro de Cristo é um privilégio que só a maravilhosa realidade espiritual da adoção pode fazer. É uma verdade especial que, quando compreendida e vivida, altera profundamente a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Como coerdeiros de Cristo, herdamos o padecimento resultante de sermos seguidores de Cristo, pois o caminho da fé
cristã não é sempre confortável no tempo presente, mas também é certo que herdaremos a glorificação final, como aconteceu com Jesus ressurreto. Assim podemos rogar ao Pai, como Jesus fez, venha o teu reino. Então, quando eu li isso aqui sobre herança, e o pastor colocar que a herança, parte da minha herança é o padecimento, eu achei muito raro. Não gostei do que eu li, confesso para os irmãos. Não tiro o fato de que é uma realidade, mas eu não chamaria isso de uma herança. A herança é sempre algo de bem, não é? Que fica para nós, que é dado para nós. Sem o nosso merecimento, somente porque somos parte desta família, nós recebemos a herança. Por sermos filho de alguém que tem um bem, nós herdamos um bem, uma glória, algo glorioso. E neste sentido, eu não colocaria o padecimento como herança, mas sim é parte. E para trazer um exemplo disso, eu me lembrei de um jovem chamado Gabriel Swaggart. A gente conhece o avô dele, Jimmy Swaggart, foi muito famoso, principalmente para a geração atrás da minha no Brasil. Minha mãe ouvia os seus discos, na época eram discos, né, que eram vendidos, seus hinos e etc. Ele era um evangelista aqui dos Estados Unidos da América, mas viajava todo mundo, campanhas evangelísticas, alguém que era um homem espiritual e muito usado por Deus. No entanto, aconteceu algo na sua vida que foi exposto e por causa disso o seu ministério foi chacoalhado e abalado de maneira que ele deixou de ser essa pessoa tão conhecida internacionalmente, ainda que na sua igreja, depois de um tempo, ele foi restaurado ao ministério e continuou trabalhando. A igreja foi assumida pelo seu filho, Donnie, mas quando eu ouvi um testemunho um certo dia do Gabriel, ele contava isso, ele disse, quando eu fui para a universidade, imagina, essa é a terceira geração, né? Teve o seu pai, eu nunca escutei sobre isso do pastor Donnie, mas do Gabriel eu escutei essas palavras. Ele disse, eu fui para a universidade e quando na chamada lá falaram o nome, falava o primeiro e último nome, então todo mundo veio para mim depois da aula perguntar, você é Swaggart, filho do tal, neto do tal? Então ele carregava sobre si uma realidade que estava junto, que vinha junto do conhecimento das pessoas, junto com um nome. Este para nós é um paralelo do porquê da nossa perseguição. Nós não somos perseguidos, senão, isso é Bíblia mesmo, é Bíblia Sagrada, porque nós carregamos não só o nome de Deus, e só de carregar o nome de Deus, só para te lembrar aí no texto de João, capítulo 3, Jesus diz, a luz se revelou, mas as pessoas escolheram as trevas. E escolheram as trevas porque as suas obras eram más, eles não amaram a luz. Então este é o contexto do capítulo 1 de João e capítulo 3 de João, que nos faz entender claramente. Então o ódio das pessoas é porque o nome de Deus, a presença de Deus e o conhecimento de Deus alumia e mostra o seu lugar de pecado, mostra o mal em seu coração e em sua vida. Por causa das suas obras, do que eles preferiram continuar fazendo e vivendo, eles não querem nada com Deus. Então, quem carrega o nome de Deus vai levar sobre si naturalmente este ódio, este enfrentamento, que não é só humano, mas é também espiritual. Então, por termos o nome de Deus sobre as nossas vidas, igrejas e até individuais, nós vamos sofrer essa realidade de padecimento, estando neste mundo. No entanto, a herança é aquilo que na eternidade nós encontraremos. Vamos ao nosso roteiro, rapidamente também, mas vamos ler estes textos que são preciosos para nosso estudo aí. Então, o nosso título da lição, como é o mesmo, tem que ser a adoção entrando na família de Deus, e nós dividimos esse estudo em 3 tópicos: os direitos do filho, os privilégios do filho e as responsabilidades do filho. Somos, individualmente, cada um, filho, filha de Deus, por este processo de adoção que nós estamos estudando dele hoje, mas vamos observar a partir desses 3 entendimentos do que significa ser filho ou ter sido feito filho, tendo seus direitos, privilégios e responsabilidades. E na descrição deste vídeo você vai encontrar o acesso, tá? Tá escrito lá roteiro e você pode abrir aquele link, vai abrir um PDF, você pode baixar este papel, imprimir, usar à vontade, redigitar como você queira, fique à vontade de usar, porque isso é para nós que somos da igreja, professores da escola dominical. Deus nos deu e nós estamos gratuitamente compartilhando com você neste dia. Então, os direitos do filho, vamos dividir em 3 subtópicos. Uma, identidade. Filho tem uma identidade, ou seja, um reconhecimento. Segundo, tem uma herança. Estamos falando de bens eternos. Terceiro, tem uma família, pertencimento. Então, primeira coisa, uma identidade, reconhecimento. Quando você caminha com a sua identidade, quando você tem um passaporte,
que é uma identificação para aquele que viaja de um país ou outro. Esta identidade, esta identificação faz-se ser conhecido, reconhecido quem você é, a quem você pertence. Então, mais fácil para nós de entender é nesta realidade de país para outro, porque a identidade do passaporte faz alguém reconhecer de onde você é, a que país você pertence. Portanto, este reconhecimento é o valor de uma identidade, e nós vamos aprender aqui na Bíblia Sagrada em que consiste ou qual é a nossa identidade. Como eu disse, num paralelo, talvez tenha alguém a sua identidade, a carteira de identidade nacional. Ela pode ter alguma outra identificação nacional. Existem números, cada nação tem, né? O CPF, o número de seguro social aqui nos Estados Unidos, e cada nação vai ter um destes números relativos, mas todas essas referem-se a identidades nacionais. Nós temos essa identidade internacional, que é o passaporte e assim por diante, e nós vamos ver na Bíblia Sagrada que há algumas realidades que são identificadoras, fazem Deus e o mundo espiritual reconhecerem a nós como filho de Deus. São elas. 2 Coríntios 1:22. Qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, a primeira identidade do crente é um selo espiritual, que é o penhor do Espírito em nossos corações. Então, o Espírito de Deus, e claro, para o esclarecimento disso aí, são outros textos bíblicos que nos ajudam a montar o entendimento disso, mas nós já temos estudado isso. O Espírito de Deus habita em nosso coração, e esta presença do Espírito em nosso coração se torna um selo. Ou seja, quando Deus vê-nos de cima, esta multidão, alguns dessa multidão de toda a população da terra humana estão selados, têm um selo espiritual para Deus, são visíveis em um só instante, e estes são selados pelo Espírito Santo de Deus. Apocalipse 22:14, nós vemos a segunda identidade aí. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, a segunda característica, a segunda identidade é a veste lavada pelo sangue de Jesus. Então, esta vestidura espiritual, não me pergunte detalhes, porque nós só temos a imagem, e Deus permite que seja assim, que nós vejamos como uma vestidura, ou seja, algo que está por fora, que as pessoas podem ver. Esta vestidura espiritual, ela foi lavada espiritualmente pelo sangue de Jesus. Então, quem é crente tem essa segunda identificação diante de Deus e de toda sorte de reino espiritual, e é a sua vestidura lavada pelo sangue de Jesus. Apocalipse 21:27 diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A terceira identificação é o nosso nome escrito num livro. Então aí o texto está falando sobre entrar nesta cidade eterna, a cidade celestial eterna, que nós habitaremos para sempre com o Senhor. Diz aí claramente que não entrarão aqueles que são abomináveis, aqueles que não, mas só aqueles. Vamos parar por aí. Só vai entrar na cidade eterna aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, o nome lá é uma identificação espiritual. Então, nós aprendemos já sobre essa identidade que nos faz reconhecidos. E agora me passou pela mente lembrança de um fato que Paulo viveu. Algumas pessoas... os textos de Paulo, mas na verdade não foi ele, a menção dele. Algumas pessoas estavam tentando, profetas inclusive, segundo a palavra de Deus, estavam tentando expulsar um demônio, e o demônio disse: eu conheço a Paulo no nome de quem você está usando aí para expulsar, mas eu não conheço vocês. Então veja que no mundo espiritual há um reconhecimento espiritual. E é neste sentido que nos amplia o entendimento. Por isso eu estou fazendo tanta ênfase na realidade espiritual, porque esta nossa identidade não é uma identidade humana, nem para a operação humana. Apesar de nós vivermos num contexto humano, há uma realidade espiritual. Nós já explicamos um pouco sobre ela, acerca da perseguição, lembra que nós falamos do nome, mas agora da vivência. Quem carrega essa identidade, veja, todas elas são espirituais. O selo do Espírito, vestidura lavada com o sangue do Cordeiro e o nome escrito no livro da vida. Então toda essa identificação traz um reconhecimento espiritual, e nós espiritualmente nos reconhecemos. Sim, é mistério, coisa profunda, não quero me aprofundar muito, mas é uma realidade. É como você às vezes olha para uma pessoa e você sabe que aquela pessoa é crente. E você sabe não só pelo aspecto, às vezes dá para perceber por fora, né? A maneira que ela se veste, a maneira que se comporta, talvez isso ou aquilo. Hoje está tornando-se cada vez mais difícil
ser visto por fora. No entanto, esta realidade espiritual é uma realidade de reconhecimento para a glória do nome de Deus. Segundo, uma herança. A nossa herança, como eu disse, a herança bíblica é de bens eternos. Apocalipse 21 vai ser um texto um pouco longo, mas eu quero que nós leiamos com alegria este texto. Versículo 3 a 7, diz a palavra de Deus: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará, veja a palavra finalizando aí, todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Amém? Então veja que a herança é esta cidade eterna, e a partir daí falou o 21, né? Entre o 21 e o 22 vai dar detalhes, inclusive, sobre aquilo que nós conhecemos do mar de cristal, ruas de ouros e etc. Então nós vemos a glória, a grandeza, e é ímpar para nós aquilo que nós lemos aí, inclusive de toda a nossa aflição, de toda a nossa dor humana. Tudo isso não tem lugar nesta glória, neste lugar, nesta herança, neste bem futuro que nós estamos já prontos nele, só esperando chegar este tempo, este dia, este momento de recebermos esta bendita herança, que diferente da herança humana, que é quando o pai morre, aqui é o contrário. Há um tempo, no fim da nossa carreira, seja a morte que nos leve até lá, seja a vinda de Jesus, nós neste tempo próprio receberemos. Efésios capítulo 1, versículo 14 e 18, diz o texto: qual é o penhor da nossa herança? Já sabemos quem é o Espírito Santo, mas ele é o penhor de uma herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, toda essa palavra herança apontando para uma glória, apontando para um futuro, apontando para aquilo que Deus preparou e pela qual razão Cristo foi enviado. Terceiro lugar, uma família, pertencimento. Então, quais são os direitos do filho? O filho tem direito a uma identidade, a um nome, já falamos. Tem direito a uma herança, acabamos de falar, bens eternos. E terceiro, tem direito a uma família, pertencimento. Nós pertencemos a uma família. Efésios capítulo 2, versículo 19, o texto diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E quando eu leio isso, talvez para mim isso simbolize ou signifique um pouco mais forte, como eu disse naquele assunto da lição. A gente, pelos nossos problemas e situações da vida, tem às vezes algum entendimento mais próprio, parece que cai mais junto, né? Eu vivo há muitos anos fora da minha nação, da minha pátria, de onde eu sou original, que é do Brasil, mas pelo fato de eu ser estrangeira, ou seja, viver em terra estranha, esta palavra me cai de uma maneira mais especial, porque quando nós estamos ou nos sentimos, seja pela dificuldade com a língua, seja por qualquer outra razão, estrangeiros, nós nos sentimos separados, nós não fazemos parte. E quão bom, quão gostoso, quão diferente, quão especial é quando você, apesar de ter nascido estrangeiro, você é recebido. Seja por receber uma documentação, seja por ser aceito na comunidade, bem-vindo, sentir-se amado, o que quer que seja este entendimento de aceitação, de fazer parte, por fim, da família, sem estas barreiras. Então eu entendo isso no sentido humano, mas aí nós somos levados todos, nós, eu e você, a entendermos isso no sentido espiritual. Nós éramos forasteiros. Deus chamou, através de Abraão, uma nação para ser seu povo com um propósito. Temos estudado sobre isso, mas até disto, nós gentios estávamos fora deste pacto, eram completamente estrangeiros e forasteiros. No entanto, o Senhor nos chamou e nos recebeu, não só como concidadãos para conviver com estes cidadãos do povo chamado povo de Deus, mas sermos família de Deus. Então, este pertencimento é muito especial que Deus nos faz entender. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são
filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a presença do Espírito, o pertencimento, ele é entendível na prática por ser guiado pelo próprio Deus, por esta íntima relação com o Espírito, o qual, em estando em nós, nos confirma, como dissemos no começo da aula. Ele testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Às vezes a gente se questiona, principalmente em momentos de fraquezas, nós temos questionamentos. É neste momento que o Senhor vem nos fortalecer e testificar ao nosso coração que Deus está no controle e nos guiar nas situações, mesmo que às vezes não seja de uma coisa assim, de uma porta aberta, de uma resposta caída do céu, mas uma confirmação sutil, mas real. E eu gosto de falar essas palavras porque eu sei que alguns de nós, em alguns momentos, se questionam, será que isto é de Deus? Será que essa palavra é de Deus? Eu quero desafiar a você a que não espere palavras somente do púlpito, que não espere somente uma palavra profética, mas que busque ouvir esta voz diretamente do Espírito que habita no seu coração. Nós não somos pedintes. Neste novo pacto, todos nós temos acesso ao Pai. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E todos temos o Espírito Santo de Deus. Então nós não precisamos, como pedintes, uma migalha de um profeta ou de um pastor, por mais honra que que eles possam ter de serem instrumentos de Deus na nossa vida. Mas nós temos acesso e vamos usar este acesso porque é assim que o Pai quer que seja. Escute, por favor, em nome de Jesus. Todos fomos feitos filhos e temos acesso ao Pai. Será que você pode glorificar o nome de Jesus? Dar glória a Deus? Eu penso que não é pecado, pelo contrário, seria pecado nós não glorificarmos a tanta graça que o Senhor nos tem dado. Atos capítulo 2, versículo 46 diz: e perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Você conhece esse texto? Era como a igreja primitiva que nós chamamos, a igreja de Atos. A igreja depois que o Pentecoste veio, a igreja que era nova nesta fé, nessa dimensão espiritual vivia. Como? Juntos em unidade, havia um pertencimento. Todos estavam juntos todo o tempo. Tem um texto, acho que é em Atos 4, que diz, era o coração e a alma. A multidão ainda diz assim, da multidão que cria. Ou seja, nós podemos ser uma multidão e sermos um, desde que nós estejamos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Então, toda essa realidade que a igreja vivia é onde nós devemos sempre buscar chegar a ela para que nós possamos viver aquilo que Deus preparou para nós, uma família. Amém? Então, estes são os direitos do filho. Vamos falar dos privilégios? Ainda coisa boa. Na verdade, toda lição é muito boa. O privilégio, primeiro, acesso à casa. E a casa é onde está a presença de Deus. Segundo, acesso à afetividade. Estamos falando de um amor incondicional. Terceiro, acesso à comunhão, ou seja, da liberdade que nós temos para com o Pai. Então, vamos ao primeiro. Aleluia. Acesso à casa, onde esteja a presença de Deus. Eu quero enfatizar isso porque nós temos duas figuras bíblicas da casa de Deus. A primeira casa de Deus que nós temos como figura fácil para nós é a própria igreja, como templo, como lugar onde se reúnem os crentes. E claro, nós sempre falamos assim, não precisa ter parede, pode ser embaixo de uma árvore, pode ser um lugar simples, pode ser um lugar, né, uma catedral enorme. Não faz diferença como a igreja tem a aparência, mas é ali a casa de Deus. E até o tempo de Jesus havia um templo que era conhecido como casa de Deus. Inclusive, Jesus disse, esta é a casa do meu Pai, vocês estão, inclusive, profanando, estão fazendo isso aqui casa de ladrões, e etc, etc. Então, nós reconhecemos esta como casa. Hoje nós reconhecemos o nosso corpo como templo do Espírito Santo de Deus, onde o Espírito de Deus habita, templo de Deus, e onde o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, uma casa como igreja. No entanto, o que faz em verdade a casa de Deus ser a casa de Deus é a presença de Deus. Porque eu vou lembrar aqui por um texto com você que durante um tempo, a abominação dentro deste templo, que era na época de Ezequiel, conhecido e único, enquanto hoje nós temos várias igrejas físicas, naquele tempo não. Um só era o templo e a presença de Deus, que era simbolizadas por aquela arca do propiciatório, ficava naquele lugar. E o texto, a visão que Deus dá é que Deus se apartou dali, é que a glória do Senhor saiu daquele lugar. Portanto, ficou vazia. Jesus ainda fala de Israel como casa e diz, vossa casa ficou deserta. Ficou deserta. Então, são realidades que mostram que, às vezes, esse aglomerado corpo espiritual, Deus pode deixá-lo. Deus pode não estar em sua presença dentro de um culto, dentro de uma denominação. E pode estar. Ele quer estar. A necessidade de muita abominação irrepetida e por muito tempo, pelo que nós aprendemos de quem Deus é. Deus não é um Deus iracundo que a primeira coisa que alguém fez, ele já destrói, acaba, já não está lá, não.
Deus é um Deus sofredor. O amor de 1 Coríntios 13, aquele é o amor de Deus. E que nós, somente nós, sendo filho de Deus, temos a capacitação espiritual de viver tal amor. Mas é um amor, como diz lá, sofredor, paciente, longânimo. E é assim que Deus é para conosco. E este exemplo de Ezequiel, do tempo de Ezequiel, é um dos mais fortes para mim, por isso que eu compartilhei ele com você. Mas eu quero enfatizar aqui que a casa de Deus é o lugar onde está a presença de Deus. E é um dos privilégios que o filho tem. Um dos privilégios é ele ter acesso, a ele poder comungar, é fazer parte, inclusive de ser como uma igreja, parte desta casa de Deus. Mas desta casa onde Deus ainda esteja. Aleluia. A gente até vai falar algo na responsabilidade nossa em relação a esta casa no próximo tópico. Leiamos Êxodo capítulo 25, versículo 8. Diz, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Eu trouxe isso aí para que você escute a voz de Deus dizendo, no tempo lá de Moisés, que a construção de um santuário, ou seja, de uma casa física, tinha um propósito. Qual o propósito? Deus habitar no meio do seu povo, ok? Agora vamos para Ezequiel capítulo 44, versículo 4 diz o seguinte. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor, então caí sobre o meu rosto. Então veja que aí a glória já está de volta. Mas vamos escutar a palavra de Deus do versículo 6 ao 16 e caminhar com isso aí. Olha lá. E dize, é a palavra de Deus mandando Ezequiel falar a Israel. E dize aos rebeldes, à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, olha aí, a casa de Deus, quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto, tá aí, por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas. Casa de Deus tem coisa sagrada. Antes, vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Ou seja, vocês mesmos dizem o que está certo e o que está errado, o que pode, o que não pode, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Versículo 9, assim diz o Senhor Jeová. Nenhum estranho, incircunciso de coração, essa palavra inclusive é para nós. Para eles era mais pesado o incircunciso de carne, que está aí no texto, você está vendo comigo? Mas incircuncisos de coração entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, quando andavam desviados, transviados, desviados de mim para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário nos cargos das portas da casa e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto, o sacrifício para o povo e estarão perante Israel para lhes servir. Ou seja, eles vão carregar o peso das suas escolhas, estes levitas, e vão continuar servindo a este povo. Esta é a realidade. Mas escuta aí, é muito importante que eu tomei até um tempo para entender isso aí. Versículo 12, seguindo. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos, ou seja, estes levitas ministraram diante dos ídolos do povo, ou seja, havia uma conexão espiritual que um fazia o que o outro queria. E é o que eu estou vendo hoje. O povo, as pessoas até dizem, irmã, nós não queremos mais um evangelho assim. Nós queremos um evangelho assado. E nós encontramos hoje ministros para dar, para ministrar, para fazer o sacrifício, para dar o culto, para fazer o louvor, da maneira que o povo quer. Está aí a palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus. E serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso, eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, ou seja, vão pagar o preço da sua iniquidade. Versículo 13. E não se chegarão a mim, tá aí. Tem nome de levita, tem cargo na igreja, tem posição, tá na frente, tá agradando o povo, mas Deus diz, não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio. Nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, ou seja, aquilo que é especial, que pertence somente a Deus. Mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo que nela se fizer. Ou seja, eles vão continuar na igreja. Mas os sacerdotes levíticos,
os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegaram a mim para me servirem, estes, olha aí, estarão diante de mim, enquanto os outros continuarão servindo ao povo, porque estão fazendo neste compactuar com os seus ídolos. Os filhos de Zadok guardaram a ordenança do Senhor, do santuário do Senhor. Aleluia, aleluia. Mesmo que os filhos de Israel se extraviaram, outros líderes se levantaram com estes novos evangelhos, os filhos de Zadok permaneceram. Estes, diz Deus, se chegarão a mim para me servirem, tá? E a casa de Deus é para servir, é a Deus. E estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Então a oferta, que na época era gordura e sangue, é oferecida não é ao homem, é oferecida a Deus. A casa é de Deus, o oferecimento e adoração é a Deus. Eles, diz Deus, filhos de Zadok, guardou o concerto, que não se importou de estar ou não estar na moda, de agradar aqueles que se desviaram do Senhor, que nunca tiveram prazer no Senhor, mas que queriam uma religião agradável para eles, mesmo que dentro de uma capa de cristianismo. Eles entrarão no meu santuário. Tá aí o santuário de Deus, é onde está a presença de Deus. E se chegarão à minha mesa, aleluia, para me servirem e guardarão a minha ordenança. Então veja a diferença, irmãos. Então, casa de Deus é onde está a presença de Deus, aonde se alcança servir, ouvir, obedecer e viver e se relacionar com Deus. Não é estar na casa onde necessariamente estejam as pessoas, mas aonde Deus seja o centro da adoração e a sua presença esteja lá. Amém? Segundo privilégio, então primeiro é acesso a esta casa, ao lugar da presença, da mesa do Senhor. Receber comida, bebida espiritual da mesa da presença do Senhor. Mas segundo, o privilégio do filho é acesso à afetividade, a um amor incondicional. Há um amor que não depende da nossa fortaleza. É um amor que não vai combinar, não vai dizer o pecado está certo de maneira alguma. Mas ele tampouco se desfaz porque nós não fizemos tudo perfeito, não. Vamos ler os textos. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a primeira dimensão que nós aprendemos deste amor, já estudamos bastante sobre isso, foi como este amor nos trouxe para ele, em primeiro lugar. João capítulo 15. Versículo 9 diz, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Este é o segundo tipo de amor. Quem entrou já reconheceu o amor que os trouxe para a salvação, agora está em Cristo. Cristo Jesus diz, da mesma maneira que o Pai me ama, eu amo a vós. E a chamada, a orientação é permanecer, é conhecer e permanecer, entender que nós somos amados por Ele e permanecer neste lugar de ser amado por Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 15, diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Então, houve essa transformação espiritual que na área espiritual nossa, onde o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração, nós entendemos ser adotados, ser filhos, termos o privilégio de chamar a Deus Pai de nosso Pai com acesso íntimo. Isto é amor de uma maneira ímpar, principalmente de onde nós viemos, pela realidade frágil que mesmo dentro dele, no amor de Cristo, nós convivemos com ela, a nossa fraqueza. Até Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, do corpo desta morte, compreendendo as suas fraquezas, os seus sinões humanamente falando. No entanto, nós permanecemos e temos pelo Espírito esta presença, este acesso, entendendo que o amor de Deus, ele é incondicional. Terceiro privilégio, temos acesso à comunhão, liberdade. Uma coisa diferente do pai, linda, não é? Alguém, talvez o seu pai, vamos dizer que alguém tenha um pai importante. Alguém tem um pai importante, ninguém de fora, ou a maioria das pessoas de fora não tem acesso a falar com aquela pessoa. Você é um filho de um governador, um filho de um presidente, um filho de um dono de uma empresa enorme e etc. São poucas as pessoas que têm acesso. E mesmo aqueles que têm um acesso limitado àquilo, à área que eles lidam com aquela pessoa, seja a área de negócio, seja a área, o que quer que seja, política, o que for, eles têm limitado acesso, mas o filho não. O filho é aquele que vê a intimidade do pai, apesar do pai ser o que é diante da sociedade, na casa dele, ele não é aquilo, ele é o pai. E o filho tem acesso a entrar na sala que o pai está, a
sentar no colo do pai ou perto do pai, dependendo da idade, é o que é próprio, não é? Mas estar nessa intimidade, a fazer pergunta que quer, a questionar, a conversar, a ouvir o conselho, uma intimidade muito especial. E é isso, essa figura que eu quero que nós tenhamos de Deus, porque é assim que Deus propõe para nós. Eu vou te levar a Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22, que diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Deus nos consagrou este caminho, é o véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então vamos ter ousadia para entrar neste santuário, porque o véu foi rasgado, e foi ele quem rasgou o véu. Podemos agora chegar na presença dele com o coração disposto, com certeza de fé, sabendo que nós já fomos purificados, ou seja, vivendo uma vida purificada, tendo consciência de que nós estamos e permanecemos santificados. Tenhamos ousadia, ou seja, agora que nós somos de Deus e estamos em Deus, nós podemos ter esta liberdade de entrar na presença de Deus. E para nós, às vezes, nós já falamos isso tão curricularmente que não tem o peso da realidade comparada com aqueles que entendem e veem a Escritura como um todo, entendendo que até pouco tempo ninguém podia se chegar à presença de Deus. Até esta presença, lembra do véu rasgado? Dentro havia uma arca, cuja visitação àquele lugar chamado o Santo dos Santos era exclusiva de uma pessoa e uma vez por ano, e que deveria estar num preparamento espiritual e físico em todos os sentidos, e que podia até perecer lá dentro na presença do Senhor. Este é o temor que nós deveríamos ter biblicamente pela presença de Deus. E agora este Deus rasgou o véu para que cada um individualmente de nós, quem somos nós, irmãos? Comparados com um sumo sacerdote que devotava a sua vida, que se santificava, que separava, que cumpria todas aquelas coisas. A princípio, para isso, separar. Mas todos nós hoje, por Cristo Jesus, podemos com confiança nos chegar à presença do Pai. E é isso que eu quero nos trazer como privilégio. Deus abriu, irmãos. Como é que Deus pode fazer isso, irmão? Deus abriu, irmãos. Deus abriu, Deus abriu, Deus abriu, Deus abriu. De alto a baixo, o véu foi rasgado. E ele nos permitiu agora acesso à intimidade de Deus, como nós aprendemos aqui. Terceiro tópico, as responsabilidades do filho. Honrar o pai através da obediência voluntária. Honrar o nome através de instigar temor e adoração. E terceiro, honrar a casa através de edificá-la. Então a responsabilidade do filho é honra. Honra ao pai. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Ou como nós, geração jovem, em 2026, precisamos ouvir esta palavra, que é tão de Deus hoje como foi nos dias de Samuel. O prazer maior do Senhor é a obediência. E obedecer a quê se nós não conhecemos a vontade de Deus? Irmã, mas os nossos líderes destes novos movimentos estão nos dizendo qual é a vontade de Deus. Por acaso você tomou algum tempo para ir à palavra do próprio Deus e confirmar se são assim estas coisas? E eu quero deixar este desafio a você, jovem, que esteja me escutando, e a você, professor, para trazer este desafio aos jovens que vão te escutar. Porque eu e você sabemos que há contradições. Nós acabamos de falar daquilo que Ezequiel viveu em seu tempo, e eu entendo haver uma grande realidade acontecendo da mesma maneira hoje. Aleluia. Então, o querer de Deus, quem quer honrar ao pai, a responsabilidade do filho é fazer o que Deus quer, e o que Deus quer mais do que os sacrifícios é a obediência. Mateus capítulo 12, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu pai, que está nos céus, é Jesus falando, este é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Está aí. Um texto forte de ser aceitado por nós, mas Jesus, quando foi visitado pelos seus irmãos e mãe carnal, respondeu isso aos discípulos e disse: olha, estão esperando você, estão querendo falar com você. E ele falou isso: quem é verdadeiramente a família de Deus, minha família de verdade. Então nós estamos falando de ser filhos, estamos falando de ser filhos. Então nós devemos honrar o pai
através da obediência. E Jesus explica aí claramente: você é meu irmão, é minha irmã, é família minha, é co-herdeiro. Você cabe neste versículo que diz: você é herdeiro de Cristo, co-herdeiro com Cristo e etc. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É você, é aquele que fizer a vontade do meu Pai. João capítulo 5:30 diz: eu não posso em mim mesmo fazer coisa alguma. É Jesus ainda dizendo: como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Por quê? Porque não busco a minha vontade, mas o quê? Mas a vontade do Pai que me enviou. Então Jesus nos deu exemplo de como ser filho. O filho que honra o Pai, ele diz: eu vou fazer a vontade do meu Pai. Então pronto, queremos aprender qual é a responsabilidade de filho? Vamos aprender com Jesus, que foi e é o Filho de Deus, o verdadeiro, aleluia. E nós que somos adotados devemos honrá-lo ao Pai da mesma maneira que Jesus fez. Honrar o nome de pertencer a Deus, o nome de Deus. E eu coloquei a palavra instigar temor e adoração, porque quem conhece o Deus da Bíblia, quem leva o nome do Deus da Bíblia, não tem outra realidade do que adorar a este Deus e instigar, ou seja, trazer a realidade de temer a este Deus, porque este é o Deus que nós servimos. Paralelamente nós tememos, nós conhecemos o amor incondicional de Deus. Eu acabei de falar sobre ele. Não muda. Mas também não muda que o filho verdadeiro não deixa o seu pai ser desonrado. Não deixa as pessoas tratarem o seu pai, o nome do seu pai, o nome da casa do seu pai, o nome das coisas de Deus de qualquer maneira. Ele não aceita espiritualmente isso, pelo contrário. Ele traz em si, na sua presença, naquilo que ele faz, o temor e a adoração a Deus. Porque este pai não é um pai humano. Nós fizemos um paralelo para nosso entendimento melhor, mas aqui é um lugar de cair na realidade. Este pai não é um homem. Este pai é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. João capítulo 17, versículo 3 e 4 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Isso é Jesus falando. O ponto era honrar ao Deus verdadeiro e glorificar, e ele glorificou a Deus consumando a obra na obediência. Então, levando o povo a adorar, a entender quem é Deus, temendo a Deus pelo que ele é o que Jesus fez. Mais uma vez aprendemos dele. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, a único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. É Paulo escrevendo, falando a Timóteo, mas na sua saudação ele honra aquele a quem ele pertence, ao seu Pai. A honra cujas palavras trazem este sentido de temor e de adoração por aquilo que Deus é. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, de novo Jesus falando, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Então, quando nós damos frutos espirituais, quando nós em fazendo isso, somos encontrados como discípulos de Jesus, nós glorificaremos ao Pai, porque o temor e a adoração é instigado naturalmente por aqueles que são filhos de Deus. Assim, eles honram o nome de Deus. Honrar a casa é edificá-la. A casa de Deus para nós é o ajuntamento do povo de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. E neste contexto aqui da casa como igreja, nós aprendemos que cada um de nós, como pedrinhas neste edifício, como parte deste corpo, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 12, nós aprendemos que nós somos um corpo e nós trabalhamos juntamente para a edificação. Romanos capítulo 14, versículo 19, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com outros. Então, se nós queremos honrar, somos ou vivemos as responsabilidades de filho, filho honra a casa do pai. E a maneira de honrar a casa do pai é contribuindo para a edificação dela. Um filho, vamos trazer no sentido natural, que ao invés de ajudar, de fazer a casa mais bonita, de consertar algo que se quebrou, ele não está nem aí, ele quebra, ele chuta, ele desfaz. Que filho é esse? Eu e meu esposo temos filhos pequenos e desde então nós estamos sempre trazendo essa mensagem. Eu falo em algumas coisas, eu vejo que ele, naturalmente em outras áreas, ele ensina aos seus filhos a cuidarem daquilo que é deles, daquilo que pertence à família. É a casa que nós temos. Então, eles são ensinados dessa maneira e isso significa honrar aos seus pais e honrar a casa que pertence à sua família. De uma maneira semelhante, num paralelo,
nós ao edificarmos, ao cuidarmos desta casa, e esta casa são as pessoas, amém? Então, o que gera paz, o que faz, tem um versículo aí que eu não coloquei aqui, mas que até traz alegria, felicidade, né? Aos irmãos, está trabalhando para a edificação deles. Então, nós fazemos uns para com os outros para que esta casa seja edificada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, diz assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Então, inclusive os dons espirituais são dados por Deus à igreja para a edificação dela. Então, se nós somos parte deste corpo, busquemos o batismo no Espírito Santo e investimento de poder. Para quê? Não só para termos ousadia e poder de Deus para a evangelização, que é a obra maior de Deus na terra hoje, mas para que nós possamos ter acesso aos dons, cujos dons nos ajudarão, nos capacitarão a ter participação na edificação da igreja de uma forma espiritual, 100% de Deus. Quando o dom espiritual é manifestado no meio da igreja, é Deus falando, fazendo, operando no meio da igreja, e isto é e deve ser, não para a glória do homem, mas para a edificação desta igreja. João capítulo 2, versículo 16 e 17. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Então está aí, terminamos com esta palavra de Jesus, que nos lembra a em todas as coisas honrar a casa do Pai. Nós falamos da edificação, mas existe essa honra de proteção, de cuidado, de honra que Jesus teve. A casa de Deus não pode ser vista, não pode se transformar em outra coisa, em qualquer outra coisa, em qualquer outra coisa. Então, quem conhece a realidade que Israel estava vivendo, nós lemos um pedacinho do que Deus falou, nós lemos só o capítulo 44, alguns versículos, mas nos dá uma luz a entender o que se estava vivendo dentro do santuário da casa de Deus. Se você ler o capítulo 10 de Ezequiel, você vai conhecer mais detalhes do que estava acontecendo dentro do santuário da casa de Deus. E o texto profético sobre Jesus falava que o zelo da casa do Pai, da casa de Deus, o consumiria, ou seja, ele como filho tem a responsabilidade de honrar a casa do Pai. Amém? E é nossa responsabilidade também. E muitas vezes nós dizemos, mas eu não quero ser esta pessoa que diga que está certo, que está errado. Se eu e você não formos, quem será? Se o seu pastor faz, glorifique a Deus e ajude-o. Não seja aquele que ao pastor falar uma repreensão para que haja ordem, respeito, temor na casa de Deus, você vire para um outro e faça brincadeirinha. Porque isso para Deus é abominação. Porque está faltando honra à casa do Senhor. E se do púlpito da tua igreja já falta honra, seja no momento de louvor ou seja em qualquer outro momento, que nós possamos interceder para que possa se voltar, para que este povo se arrependa, para que a glória do Senhor possa voltar. Porque Deus não se compromete, como nós aprendemos no tempo de Ezequiel. Deus não mudou, não é porque está neste concerto que ele mudou. Ele mudou a forma de operação, mas ele não mudou quem ele é. E Deus não se suja, Deus não se submete pelo número de pessoas, não se submete pelo dinheiro que seja dado ou não seja dado. Deus não se submete a nada das nossas coisas. Como nós lemos, eles faziam conforme eles queriam. E entre os levitas, os líderes e o povo, eles estavam todos muito felizes com este evangelho que eles tinham. Mas alguns permanecer. Eu pergunto a você, professor, quem somos nós? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus nos dê graça, zelo de sermos destes, entre aspas, filhos de Zadok. Destes que permanecem fiéis, mesmo que por muitos incompreendidos, mas que vivamos como filhos verdadeiramente. Não só tendo os direitos, os privilégios, mas vivendo abençoadamente as responsabilidades de filho, como Jesus viveu. Que Deus abençoe você em sua sala de aula e a sua vida também, em nome de Jesus. Amém.